Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina, hoje a TV GP1 recebe o candidato do partido PSTU, Geraldo Carvalho. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo, estamos à disposição. Candidato, qual a sua principal motivação para se candidatar à Prefeitura de Teresina? Osita, a nossa disposição, a nossa candidatura não reflete uma aspiração individual, mas coletiva. É uma decisão do partido, né? Então, a nossa candidatura está a serviço de um coletivo e a serviço da luta da classe trabalhadora e da juventude. Qual a sua principal prioridade para o município, se eleito? Olha, Teresina tem vários problemas, que é muito difícil a gente falar de uma prioridade, né? Mas a questão da saúde é fundamental, né? Porque hoje as pessoas estão morrendo na fila por falta de atendimento, não tem os remédios básicos, né, nos postos e nas unidades de saúde. Então, essa é uma questão. Reestruturar a rede de saúde pública e valorizar os servidores públicos é fundamental. Por que você acredita que não consegue apoio de outros grupos políticos para a sua candidatura? A nossa candidatura, Osita, as candidaturas do PSTU, elas têm uma característica que se diferencia da maioria das outras candidaturas. Nós atuamos com independência de classe, né? Nós temos uma posição de esquerda aos governos federais, estaduais e municipais. Então, as nossas candidaturas são classistas. Nós fazemos unidade e alianças com a classe trabalhadora e não com empresários. É preciso que os governos brasileiros, né, no plano federal, estadual e municipais, rompam com todos os acordos que têm hoje com Israel como forma de pressionar e pôr fim a esse genocídio. Falando em saúde, o senhor afirma que deve diminuir a terceirização e a privatização do setor de saúde se eleito. Como o senhor pretende fazer isso? Primeiro, colocando o orçamento da saúde pública à disposição da população. Todo o orçamento. É preciso parar com a sangria de dinheiro do orçamento público, seja da saúde, seja de qualquer outra área, para o setor privado, que é isso que tem acontecido, né? Então, o orçamento da saúde pública é investido na saúde pública. Retira todas as empresas terceirizadas, todos os serviços terceirizados e foca tudo no município, sob a gestão de um conselho municipal, né, de saúde, constituído pela população e pelos trabalhadores do sistema de saúde de Teresina. Candidato, quais são as suas ideias para melhorar a economia local e também criar empregos? Essa é uma questão fundamental, porque o que acontece? Hoje em Teresina, 40% da população vive com até meio salário mínimo, é no CadÚnico, né? 36% saiu agora da população, está endividada, da população adulta. Então nós precisamos resolver isso. Agora, não tem milagre não, tá certo? A questão é criar uma empresa de obras públicas para realizar as obras que o município precisa, que a população precisa. Por exemplo, construir creche. Teresina não tem creche, 40% apenas de creches, né, para o atendimento das crianças. É preciso criar emprego fazendo obras públicas e é preciso também desenvolver um projeto de produção de alimentos na zona rural de Teresina. A zona rural de Teresina é enorme, tem um potencial muito grande e é preciso que seja utilizado esse potencial. Agora, tem que ter infraestrutura de transporte, de energia, de água, não é? De estradas, e tem que ter crédito, tem que ter assistência técnica. Se a gente não produzir, em primeiro lugar, o alimento que a população precisa. Piauí passa fome, Teresina tem gente morrendo de fome. Então, nós temos que priorizar a produção de alimentos para a população de Teresina. E isso se faz tanto na zona rural, com obras públicas na zona urbana, para gerar emprego e renda para quem precisa. Candidato, quais são as suas propostas para enfrentar a questão de segurança pública da capital? Olha, a segurança pública está relacionada com a questão social, né? A questão da geração de emprego, geração de renda como eu acabei de dizer, nós vamos focar, né, nas obras públicas
para atender aquilo que a população precisa, por exemplo, na área do transporte, na área da educação, com a criação de creche, na área da saúde, com a construção de unidades de saúde, reestruturação da rede que tem hoje e ampliação dessa rede, né? E a produção de alimentos. É preciso que o Estado, a Prefeitura, crie as condições, não é, sociais para dar uma segurança social para a população. Mais polícia não resolve o problema. Mais viaturas circulando na cidade e paradas nas esquinas, não, isso enche os olhos da população e pode até dar uma sensação de segurança, mas isso não resolve o problema. É preciso construir, desenvolver políticas de cultura, de esporte, né, de lazer, é preciso revitalizar as praças da cidade de Teresina e dar condições de cultura, de esporte, de lazer para a juventude e também condições de trabalho. Candidato, o senhor afirma que a cultura de Teresina está prejudicada por conta da corrupção e da privatização. Caso eleito, como o senhor deseja reverter isso? É preciso que a gente desprivatize, né, o Estado no sentido geral, no plano federal, estadual e municipal. É preciso que a gente coloque o orçamento à disposição, a serviço, né, das condições que a população precisa, da satisfação das necessidades da população, né? Então, é desprivatizar nesse sentido. Então, a nossa proposta é, por exemplo, em relação ao centro, é preciso revitalizar o centro, colocar os trabalhadores para morar no centro, criar um plano de habitação no centro, é preciso levar os serviços públicos que hoje estão na Zona Leste para o centro da cidade, é preciso revitalizar os equipamentos de cultura que nós temos na cidade, mas é preciso também desenvolver ações na periferia, como eu estava dando o exemplo das praças de Teresina. Nós precisamos transformar as praças de forma integrada com as escolas e com outros equipamentos públicos, né? E desenvolver políticas de cultura, políticas de esporte, políticas de lazer. É preciso dar vida aos bairros e à periferia da cidade de Teresina. Para finalizar, a sua principal proposta de gestão seria a criação de um conselho para a administração do transporte público. De onde sairia o calção para a verba deste conselho e como ele funcionará, caso o senhor for eleito? Olha só, Zita, o transporte é um caos, o transporte coletivo na cidade de Teresina, né? 25% da população anda a pé ou anda de bicicleta, porque não tem condições de pagar o transporte ou porque não tem o próprio ônibus. Mais de 50% dos trabalhadores recorrem ao transporte individual, o ligeirinho, o Uber e outras formas, porque não tem transporte coletivo. O transporte coletivo é um direito constitucional e o município tem a obrigação de garantir esse serviço, né? Então, a criação do conselho, a nossa proposta é criar uma empresa municipal de transporte e colocar essa empresa municipal de transporte para ser gerida por um conselho popular de transporte. Esse conselho é constituído pelos usuários do sistema de transporte, pelos trabalhadores do próprio sistema, mas a questão dos conselhos não se dá apenas em relação ao transporte, mas também em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao meio ambiente. Tem a ver com a gestão do orçamento da prefeitura. É trazer a população, sobretudo os setores da população, né, que utilizam esses serviços e que precisam deles, né, para que ela diga o que deve ser feito com o orçamento e como deve ser feito, quais são as suas necessidades. A população é que sabe. Qual é o problema hoje que acontece? As grandes empresas, as grandes máquinas eleitorais ganham a eleição, vão para a gestão, levam as grandes empresas para dentro da gestão, não é? E elas se apropriam do orçamento público. Então é preciso acabar com isso e trazer, em vez de levar as grandes empresas para dentro da prefeitura, você leva a população, em especial a população trabalhadora, a juventude. Eu costumo dizer, aquelas pessoas que estão da metade da pirâmide social para baixo.
porque hoje quem ocupa, quem toma conta do orçamento, tanto das prefeituras, dos estados, do governo federal, são as grandes empresas. Então, nós precisamos tirar as empresas e enfrentar os bilionários, né, e colocar os trabalhadores e as trabalhadoras, a juventude, no poder, tanto no município, no estado, como no plano federal. Candidato, você pode ficar à vontade para deixar a sua mensagem final ao povo teresinense e pedir o seu voto. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, né? É muito importante que esses espaços aconteçam para que a gente possa apresentar as ideias, as propostas para a cidade de Teresina, os problemas também que a população trabalhadora enfrenta, né? E que a gente possa construir uma alternativa e o eleitor possa comparar as várias propostas, as várias ideias, as várias candidaturas, né? E fazer uma opção consciente no dia 6 de outubro. Da nossa parte, as nossas candidaturas estão a serviço da luta da classe trabalhadora, da juventude, né, de Teresina, né, e é um programa que se enfrenta com os bilionários porque pretende construir uma Teresina para a classe trabalhadora. Nós até hoje não tivemos um governo em Teresina verdadeiramente da classe trabalhadora e da juventude. Então, se a gente quiser enfrentar, resolver os problemas da nossa classe, da juventude, a gente vai ter que enfrentar as grandes máquinas eleitorais, né? E por isso nós pedimos você que siga com a gente, visite as nossas redes sociais. Nós não vamos ter tempo na propaganda eleitoral gratuita da televisão, né? A nossa praia são as redes sociais, é o apoio de cada um e de cada uma. E o 16, dessa vez, está à sua disposição. Vem com a gente construir uma Teresina socialista e revolucionária com e para a classe trabalhadora e a juventude. Candidato Geraldo Carvalho, a TV GP1 agradece a sua visita. Eu que agradeço ao GP1, muito obrigado e estamos à disposição.